caminhada com Deus, na nosso relacionamento com Cristo, que nós não entendemos. O próprio Daniel, né, o profeta Daniel, o profeta que teve visões sobrenaturais de Deus, visões majestosas, coisas a respeito do fim. O profeta Daniel viu uma mão escrevendo na parede e a mão estava lá, o corpo era invisível, estava só a mão escrevendo, interpretava sonhos. O profeta Daniel viu uma grande estátua que falava a respeito das coisas do fim, mas quando você lê o último capítulo, você vai ver Daniel dizendo assim: essas coisas vi e não entendi. Existem muitas coisas que nós não entendemos, que nós não sabemos explicar, que nós não sabemos ou não temos uma palavra naquele momento certo. E às vezes, para alguns irmãos, isso pode implicar até numa consequência final, que é perder a fé, que é se afastar, se esfriar, por não conseguir responder ou por não conseguir entender o que Deus está fazendo. Então eu queria falar nessa noite de uma situação que nós não entendemos, que é o momento em que Deus não responde à nossa oração. Mas antes eu queria ler o que está escrito aqui na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 21, que diz: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Em Marcos, deixa eu ver aqui exatamente o texto de Marcos, né? Nós vamos ver no capítulo 11, no verso 24, o próprio Jesus dizendo que todo aquilo que pedirdes em oração crendo, nós já o receberemos e já o teremos. Então a palavra de Deus diz que o que nós pedimos em oração, nós já o recebemos. E é uma palavra, uma afirmação de Deus para a nossa vida, de que Ele responde às nossas orações. E no texto que lemos, no texto dos Evangelhos, nos capítulos 14, 15, 16 da Epístola de João também, nós vamos ver Jesus afirmando diversas vezes que aquilo que nós pedimos aos céus, o Senhor nos responde. Mas por que então as nossas orações muitas vezes não são respondidas? Porque nós temos uma promessa de Deus, e muitas vezes não vemos essa promessa se concretizar na nossa vida, se concretizar na vida das pessoas à nossa volta. Muitas vezes nós caminhamos com Deus e repetimos que o Senhor faz e cumpre as promessas na nossa vida, mas na realidade, lá no fundo, alguns irmãos ficam na dúvida: será que Deus realmente tem cumprido essas promessas na minha vida? E alguns irmãos que querem talvez evangelizar, falar do amor de Deus, falar das maravilhas de Deus, o ímpio, aquele que não compreende as coisas de Deus, muitas vezes coloca situações diante de você, né, para questionar o poder de Deus ou aquilo que Deus tem feito na sua vida. Vamos ser honestos, queridos, e honestamente, algumas vezes Deus não responde às nossas orações. A realidade é que muitas vezes, né, em algumas das nossas orações, parece que Deus não responde. Ou não chegou o momento da resposta de Deus, ou nós não vimos essa resposta se concretizar na nossa vida. E essa é uma realidade
que nós podemos buscar na palavra de Deus uma resposta. Mas antes, eu queria falar de algumas soluções ou de algumas posturas nossas como servos de Deus que eu considero inadequadas para essa resposta, para a resposta a essa pergunta do momento em que Deus não responde à nossa oração. A primeira delas é a atitude mais radical, que é aquela que nega que Jesus ou que Deus não respondeu à sua oração. É o irmão negacionista, está na moda essa palavra hoje, que é o irmão que nega. Não, Deus respondeu sim. Não, mas Deus não fez, irmão. Não fez. Se não fez, ainda vai fazer. E o irmão está orando, né? Há um tempo, né? Por aquela situação. Né? E alguns irmãos chegam até a afirmar que nenhum cristão pode ficar doente. Chegam a afirmar categoricamente que crente não fica doente. E daí, alguém na família dele fica doente, ou ele mesmo fica, ele diz não. É. Crente não fica doente, mas está doente, irmão. E às vezes nós negamos. Fala, não, mas se está doente é porque eu não orei direito, se está doente é porque alguma coisa... A realidade, queridos, é que existem momentos que coisas ruins vão acontecer a pessoas boas. Existem situações em que o dia mau chega para o crente. A madrugada também chega para você que é bom, para você que serve a Deus. Então é nesse momento que nós precisamos perseverar. É nesse momento que nós devemos continuar. A segunda atitude errada que nós temos com relação à oração, a primeira, é negar que Deus não responde. Não é honesta, a pessoa não é honesta com relação àquilo que ela está vivendo. A segunda é aquele que responde que Deus sempre responde a oração. No entanto, as respostas de Deus podem variar entre sim, não e espere. Tem irmãos que dizem, não, Deus responde sempre a nossa oração, mas Deus disse não. Deus respondeu a oração, mas Ele disse, espera mais um pouco. Mas o texto que nós lemos, né, diz que Deus, Ele responde as nossas orações, Ele responde com sim. Se nós lemos o texto de Marcos, capítulo de número 11, no verso 24, diz que tudo o que pedimos em oração, Ele vai nos conceder. Não diz lá que Deus vai responder, espere mais um pouco, talvez, aguenta aí, suporta um pouco mais. Não. Se Deus diz sim, como pode haver uma oração respondida negativamente? Se Deus está dizendo que Ele diz sim, como é que existem orações que são respondidas de forma negativa? E a terceira atitude é a atitude desonesta. Quer se relacionar com Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada. Que é o irmão que ora, dizendo assim, Senhor, eu clamo para que essa pessoa saia do hospital, Senhor, tira esse irmão que está internado lá do hospital, e ele fica clamando e orando, aí de repente essa pessoa morre. Aí ele vai e diz assim, não, mas Deus respondeu. Porque nós estávamos orando para Deus tirar ele do hospital. E ele morreu, foi enterrado, saiu do hospital. Então a gente usa essas artimanhas para dizer que Deus responde. É claro que Deus sabe que a gente queria que a pessoa ficasse curada. É óbvio que o nosso desejo, quando a gente pede para alguém sair do hospital, é que essa pessoa fosse curada, saísse andando do hospital. Deus não age como um gênio da lâmpada que cumpre exclusivamente aquilo que falamos. Né? Vai ali na vírgula, aquilo que você fala, não, eu fiz para você. Deus não faz pegadinha contigo, meu irmão. O que nos falta entender, queridos, é que toda promessa de Deus, ela precisa ser qualificada na nossa vida. Toda promessa de Deus, ela
existe uma promessa de forma ampla, mas essa promessa também precisa ser qualificada para cada um de nós. Por exemplo, Marcos capítulo 10, no verso 11, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus dizendo que quem se divorcia e casa com outra, comete adultério. É uma palavra geral, quem se divorcia e casa com outra, comete adultério. Mas em Mateus, no capítulo 19, no verso 9, nós vamos ver que quem se divorcia, a não ser por causa de infidelidade, comete adultério. Ou seja, um texto fala de forma geral, outro texto fala de forma específica. Um texto fala de algo genérico, mas o outro fala especificamente a respeito dessa situação, dessa questão do adultério. Da mesma forma, são essas situações que nós colocamos a respeito daquilo que Deus nos promete em oração. Nós precisamos ser específicos ou especificar mais situações, para que Deus responda a nossa oração. A promessa geral de Deus é que tudo que pedirmos em seu nome, no nome de Jesus, Ele vai nos conceder, mas especificamente. É para qualquer pessoa que Jesus vai responder? E se dois irmãos pedirem coisas opostas, será que Deus vai responder? Hoje teve jogo do Flamengo, né, irmão? Jogo do Flamengo eu sei, porque todo mundo grita na janela. Não, imagine se tem um irmão que é flamenguista, outro irmão que torce para o Internacional, um irmão clama a Deus para Deus dar vitória ao Flamengo, o outro irmão clama a Deus para dar vitória ao Internacional, aí um Deus vai responder, o outro não. Existem situações específicas diante da promessa geral de Deus. Então, por isso, existem também situações que Deus não responde às nossas orações. Por isso nós precisamos entender também alguns obstáculos que existem para que as nossas orações não sejam respondidas. Alguns obstáculos que existem para que as nossas orações não sejam ouvidas. E o primeiro obstáculo é o pecado. O pecado, querido, é tão sério que a Bíblia diz que se nós estivermos em pecados, ou se nós não vivermos bem com a nossa esposa, as nossas orações não são atendidas. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, no verso 7. Vai dizer, se eu não estiver bem com a minha esposa, as minhas orações não são respondidas, não são atendidas. É um obstáculo para que a minha oração seja atendida. Se eu não me reconciliar com meu marido, se eu não me reconciliar com minha esposa, se a minha casa não estiver em paz, Deus não ouve a minha oração. Deus não escuta o meu clamor. Pode clamar, pode orar que Deus não vai ouvir. Então, a questão do pecado, ela não só nos afasta de Deus, o pecado não só interfere no nosso relacionamento com Deus, mas interfere também para que as nossas orações não sejam ouvidas por Deus. Ou para que Deus ouça as nossas orações, mas não responda, porque nós estamos afastados de Deus, somos nós que nos afastamos de Deus com o nosso pecado, não Deus que se afasta de nós. A Bíblia diz que há um muro que nos separa do Senhor quando nós pecamos contra Ele. Segundo obstáculo à oração, para que Deus não responda às nossas orações, os nossos motivos errados. Tiago, no capítulo 4, no verso 3, a palavra de Deus vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com os vossos deleites, com os vossos prazeres. Podemos pedir e não recebermos, porque queremos gastar ou com a nossa finalidade não está em Deus. A nossa finalidade é egocêntrica, egoísta, é para satisfazer a nossa vaidade, os nossos prazeres, e não para a glória de Deus. Então já vemos 2 pontos em que podemos pedir a Deus e Deus não responder.
Podemos estar clamando a Deus e Deus não respondendo. Podemos estar querendo para o nosso próprio desejo, para a nossa própria vontade. Por que, queridos, o avivamento não vem? Muitas vezes nós estamos clamando a Deus para que derrame um avivamento sobre a igreja, derrame um avivamento sobre nós. Mas será que nós queremos o avivamento de Deus para que a glória de Deus se estabeleça no nosso meio? Ou nós estamos querendo o avivamento para satisfazer as nossas vontades? Ou nós estamos buscando o avivamento de Deus para satisfazer os nossos próprios prazeres? A nossa vontade de sentir Deus, de ver Deus agir na nossa vida. Nós precisamos, sim, a igreja precisa clamar por um avivamento genuíno, verdadeiro, um derramar do Espírito Santo. Queridos, Deus está pronto nesses dias para derramar do seu poder e da sua unção sobre nós. Nós precisamos nos colocar de joelhos na sua presença e pedir perdão pelos nossos pecados, nos consertar com Deus, porque Ele vai trazer avivamento sobre a igreja. Terceiro obstáculo que nos impede de ver as nossas orações respondidas: falta de fé. Marcos, o texto que lemos, diz que tudo o que pedirmos em oração, crendo que já o recebestes, nós o teremos. Às vezes nós pedimos muito, mas não cremos de todo o nosso coração. Nós oramos muito, mas oramos sem fé. Oramos, e precisamos fazer como aquele homem que chegou a Jesus e disse: Senhor, aumenta a minha fé. E nós já pregamos aqui, que esse homem estava pedindo fé em Deus para perdoar. Às vezes nós temos fé para um monte de coisa, meu irmão, mas a gente não tem fé suficiente para perdoar o nosso irmão. A gente tem fé para clamar a Deus para o paralítico andar, para o cego enxergar, para o coxo andar, mas a gente não tem fé para ligar para o nosso irmão e dizer: irmão, me perdoa. Para mandar uma mensagem no WhatsApp para o irmão dizendo: irmão, me perdoa. E esse tipo de fé precisa estar alinhada com a nossa oração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não acontece nada no mundo espiritual. Sem fé, a nossa vida no mundo espiritual é infrutífera. Por isso que tudo que é feito no mundo espiritual, na esfera espiritual, é realizado por meio da fé. É por meio da fé. Nessa noite o Senhor quer acrescentar fé a você, meu irmão. Nessa noite o Senhor quer renovar a fé no teu coração. A fé na palavra de Deus, na fé na palavra que procede da boca de Deus, nas promessas que Deus tem para a tua vida, promessas que foram feitas lá atrás, que você pode ter se esquecido, mas Deus não se esqueceu daquilo que falou, Ele não se esqueceu daquilo que Ele prometeu, Ele não se esqueceu de quando Ele te chamou, que você era pequeno, era menino, não sabia falar, mas hoje Ele quer concretizar na sua vida, e você muitas vezes duvida daquilo que Deus quer fazer. Creia, tenha fé, porque Ele trabalha. Quando você muitas vezes está andando por um caminho diferente, tortuoso, que você não entende, Deus está trabalhando. Deus está agindo. Então devemos orar com fé. Quarto obstáculo para que as nossas orações não sejam atendidas: falta de sinceridade. Davi, a palavra de Deus diz que era um homem segundo o coração de Deus. Quando nós lemos os salmos, nós temos estudado os salmos, nós vamos ver que existe uma coleção de salmos, que são os salmos davídicos, são os salmos de Davi.
Davi, nos Salmos, vai cantar ao Senhor muitas vezes, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi, no Salmo 51, por exemplo, ele vai se colocar diante de Deus por ter pecado contra o Senhor, e dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor não se alegra em sacrifícios feitos por mãos humanas, mas o Senhor se alegra num coração quebrantado, porque Davi tinha intimidade com Deus, e não pode haver intimidade sem sinceridade, meu irmão. Não dá para ter intimidade com quem não é sincero, com quem é falso, com quem mente, com quem tenta enganar. E muitas vezes Deus não ouve a nossa oração, porque nós não somos sinceros nessa oração. Nós oramos de forma automática. Lembra quando alguém pede uma oração para a gente, é uma pessoa distante de nós, uma pessoa que nós não conhecemos, ou seja, a dor daquela pessoa não nos tocou. Isso, os nossos irmãos intercessores entendem muito bem. Porque para a gente orar, a gente precisa se envolver com a dor. A gente precisa se colocar no lugar. Interceder é isso. É se colocar nessa intercessão, ou nesse ponto, em que a pessoa está, e você se colocar no lugar dela e clamar pela vida dela. E muitas vezes nós falamos: irmão, vou orar por você, e a gente não ora nada. Muitas vezes a gente está dizendo: irmão, eu estou clamando aí pela tua vida, está nada. Como Deus vai ouvir as nossas orações se elas não forem sinceras? Como Deus vai escutar o nosso clamor se o nosso clamor é da boca para fora? São palavras lançadas ao vento, palavras que muitas vezes nós decoramos, mas Deus conhece o nosso coração. Davi tinha pecados, Davi cometeu um homicídio, Davi adulterou, mas ainda assim Deus diz: é um homem segundo o meu coração, porque é sincero diante de mim, porque os pecados dele não estão ocultos, mas eu estou vendo e ele é sincero. Então, meu irmão, seja sincero diante de Deus. Seja sincero, porque Ele vai responder você. O último obstáculo às nossas orações: falta de perseverança. Às vezes nós oramos uma vez, clamamos uma vez, clamamos com intensidade uma vez, na segunda a gente já não ora mais. No segundo momento, a gente se esquece. A gente deixa de clamar, oramos uma, duas vezes. A Bíblia fala muitas vezes, em Lucas 11, por exemplo, vai falar a respeito de um juiz iníquo, e uma mulher, aliás, Lucas capítulo 11, fala do amigo inoportuno, do amigo que ficava ali batendo na porta, às vezes de noite, acordando aquele, e por algum momento, de tanta importunação, por ser aquela pessoa amiga, aquele homem se levanta e vai atender. Da mesma forma, a mulher que importuna o juiz, um juiz que era conhecido por ser também iníquo, e ela de tanto importunar aquele juiz, ele acaba julgando a causa dela. E a pergunta de Deus é: meu irmão, se um juiz iníquo, se um amigo, consegue atender essas pessoas por importunarem, quanto mais Deus te atende quando você se coloca diante dele, quanto mais Deus te ouve quando você se coloca em oração diante da sua presença, porque Ele não te dá pedra no lugar de um pão, Ele não vai te dar um escorpião, meu irmão. Quando você pede algo para Deus, Ele te responde. Ele ouve a tua oração. Ele escuta o clamor da igreja. Ele escuta o clamor do seu povo. Na primeira, aqui ainda, Epístola de João, no capítulo 5, nos versos 14 e 15, nós vamos ver escrito que: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos
que lhe temos feito. Ou seja, se pedirmos ao Senhor de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, pensa comigo, meu irmão, que o que talvez esteja faltando à igreja não é pedir, mas o que talvez esteja faltando à igreja é entender qual é a vontade de Deus. É entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não é de acordo com a minha vontade, não é de acordo com o meu querer, mas é de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, existe uma vontade de Deus para a sua vida. Existe uma vontade que a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita para você. Existe um plano estabelecido por Deus para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família, para aquilo que você pretende. Existe algo de Deus. E se você pedir de acordo com aquilo que Deus quer, daquilo que Deus pretende, Ele te ouve. Muitas vezes nós cometemos esse erro, queridos. Nós oramos ao Senhor e falamos: Senhor, faz isso se for da Tua vontade. Isso revela, queridos, que nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Isso revela que nós precisamos aprender muito ainda para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade que Deus tem a respeito de você, da sua casa. Deus está dizendo que nós seremos ouvidos quando os nossos desejos estiverem alinhados com os desejos dEle. Deus vai te ouvir, meu irmão, quando as tuas vontades estiverem alinhadas com as vontades dEle, com as vontades de Deus, com o querer de Deus. Muitas vezes nós desistimos de orar, porque aquela oração que nós estamos fazendo, muitas vezes não satisfaz a nossa vontade, satisfaz a vontade de um irmão. Quando é algo próximo, quando é algo que acontece dentro da nossa casa, quando é um problema que nos aflige todo dia, a gente ora todo dia. A gente clama sempre que pode, a gente pede oração para um irmão que passa, a gente coloca o nome no caderno de oração, mas quando é algo que afeta outra pessoa, muitas vezes nós nos esquecemos. Nós não nos lembramos. Por isso que as nossas vontades precisam estar alinhadas à vontade de Deus. Porque nós temos a tendência de ter a vontade que nos satisfaça, ou de buscar a Deus, ou buscar um Deus que simplesmente seja como aquele gênio da lâmpada que falamos, que nos atenda no momento que nós queremos, no momento que nós necessitamos. Para encerrar, queridos, eu quero lembrá-los do que aconteceu com Jacó. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 32, que Jacó, já voltando da sua caminhada, da sua luta, de ter ficado, trabalhado 7 anos para casar com uma mulher, depois foi enganado e trabalhou mais 7 anos para casar com a mulher que ele realmente queria, Raquel. Jacó agora tentava voltar com a sua família e ele é confrontado com o passado. Jacó enganou seu irmão, Jacó roubou o direito de primogenitura do seu irmão, e o seu irmão havia enriquecido, o seu irmão tinha um exército, tinha possibilidades agora de acabar com a vida de Jacó, até que Jacó se encontra com Deus, no lugar chamado Peniel, que significa face de Deus. Jacó se encontra naquele lugar e a Bíblia diz que ele começa a lutar com Deus. A lutar. Igualzinho você faz em oração.
Igualzinho você faz quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com Deus. Muitas vezes você luta. Muitas vezes você entra em batalha espiritual. Jacó sozinho, meu irmão, deixou o povo distante e ele sozinho lutando com o anjo do Senhor. Até que o dia já estava nascendo, na alva, o anjo do Senhor disse, eu tenho que ir. E Jacó, então percebe a oportunidade e diz, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Isso traz um ensinamento para nós. O ensinamento de que todas as vezes que nós entramos no quarto, todas as vezes em que nós estamos sozinhos com Deus, todas as vezes em que nós estamos lutando em oração, nós só podemos sair quando recebemos ou tivermos certeza das bênçãos de Deus na nossa vida. Não pode haver oração automática diante de Deus. Não pode haver oração, que é aquela oração express que nós fazemos. Às vezes em casa, eu estou tão cansado que às vezes eu falo, prefiro nem orar. Pode para alguns irmãos ser um absurdo. Melhor fazer aquela oração rápida. E é verdade também que às vezes nós estamos cansados, mas quando nós vamos orar, quando nós começamos a clamar a Deus, nós recebemos força do Espírito Santo. Nós recebemos o revestimento e nesse momento o Senhor nos renova as forças e nós começamos a orar com vigor, com certeza. Mas nós precisamos ter a atitude de Jacó, queridos. De clamar ao Senhor até ser abençoado por Deus, de perseverar em oração, de continuar, mesmo diante de uma situação difícil. E a Bíblia diz que Jacó teve a sua coxa tocada pelo anjo. E não só isso, ele agarrou o anjo e disse, eu só te deixo subir se você me abençoar. E o anjo disse, então, tu não vai ser mais chamado de Jacó, que significava usurpador, enganador, agora teu nome vai ser Israel. O teu nome vai ser transformado. Israel de Deus. Hoje nós somos o Israel de Deus. Hoje nós somos o povo escolhido de Deus. Hoje o nome daquela nação, daquele povo virou Israel. Porque ele teve coragem de lutar com Deus em oração. Meu irmão, você quer ver a tua vida mudada? Você quer ver a tua vida transformada? Você quer ver, pessoas que você ama libertas, curadas, transformadas? Lute em oração. Para de lutar com as tuas forças, meu irmão. Para de lutar com os teus braços. Para de lutar com a tua sabedoria, com a tua influência, com pouco dinheiro que você tem. Para de lutar por você mesmo e deixa Deus lutar por você. Deixa o Espírito Santo lutar pela sua vida. Deixa Deus trabalhar por você, porque Ele quer te levar para o lugar da face de Deus. Ele quer te levar para o lugar onde você vê face a face o Senhor, ainda que você saia de lá mancando, ainda que você saia de lá, puxando de uma perna, que você saia transformado por Deus. Aquela perna de Jacó significou a transformação de Deus na vida dele. Se tem um lugar que Deus quer nos transformar, querido, é na presença dEle. Talvez, quando você levante do seu lugar de oração, você seja a mesma pessoa. Mas de repente você está mais manso. De repente a tua compreensão espiritual está diferente. A tua visão das coisas se modificam, porque você agora está em contato com a face de Deus. Se antes você queria, naquele momento de ira, de raiva, já trazer um palavrão, já xingar as 7 gerações daquela pessoa, de repente você se controla. Porque é Deus trabalhando em você, meu irmão. Não se surpreenda se sair mancando dessa forma da presença de Deus.
E o mais surpreendente, queridos, é que quando buscamos a Deus dessa maneira, Deus responde às nossas orações. Deus escuta o nosso clamor. O medo de Jacó do seu irmão não se concretizou. Quando Saul encontrou Jacó, Israel já, enviou presentes. E esses irmãos se reencontram. Esses irmãos, têm ali um reencontro amigável. Não há luta, não há guerra. Deus responde à oração daquele homem. O medo que ele tinha não se concretizou. O medo que ele possuía não virou realidade. Hoje nós falamos no momento de ofertório sobre medo, e eu não sei qual é o seu medo hoje. Mas eu tenho certeza, meu irmão, que se você se colocar diante de Deus, que se você buscar a face do Senhor, esse medo não vai se concretizar na sua vida. Deus vai responder a sua oração. Deus vai responder o seu clamor. Deus vai responder aquilo que você chora, clama diante de Deus. Porque Ele ouve a oração do justo. Ele está disposto a ouvir a tua oração nessa noite. Eu queria terminar essa mensagem com a gente orando, clamando ao Senhor. Se você puder ficar de pé, os irmãos do louvor podem vir para cá. Eu quero clamar ao Senhor, e eu tenho certeza que há pessoas aqui que precisam falar com Deus, que precisam clamar também ao Senhor Deus. Mas a minha primeira oração, querido, seria para nós pedirmos ao Senhor que tirasse da nossa vida todo obstáculo à nossa oração. Nós vimos que há orações que não são respondidas, porque existem obstáculos a ela. Elas não são respondidas porque nós, muitas vezes, não confiamos, vivemos uma vida afastada de Deus, em pecado, e precisamos, então, pedir ao Senhor para que Ele nos abençoe, para que Ele abra os caminhos, para que a gente persevere em oração. Volta, meu irmão, a clamar por aquela causa que você se esqueceu, que você orava todo dia e hoje já não ora mais. Volta a buscar a face do Senhor, porque Ele quer agir na sua vida. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele é o Deus que continua trabalhando no teu futuro, que é o Deus que não joga o teu passado no teu rosto. Quanta coisa de errada Jacó fez. Mas quando eles se encontraram, a Bíblia diz que o anjo do Senhor disse para Jacó: olha, você lutou como um príncipe, Jacó. Aleluia. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer, querido? Quer dizer que não importa aquilo que fizemos de errado no passado. Não importa de qual família você veio. Não importa se o teu sangue é azul, verde, roxo. Não importa. Se você foi massacrado de injustiças sociais. Não importa. Deus te vê como príncipe e princesa diante dele. Porque o que define o teu futuro é a tua atitude. O que define o teu futuro é a maneira como você se comporta diante de Deus. Jacó naquele vale se comportou como homem de Deus, como guerreiro. Se comportou como homem que queria mais do que vencer. Ele queria a bênção de Deus. Às vezes a gente quer só bênção. A gente quer só vitória. A gente quer só ver aquilo se concretizar na nossa vida. Mas a gente se esquece de estar face a face com o Senhor. Hoje Deus está aqui contigo, meu irmão, face a face. Hoje não sou eu que estou diante de você. Você não está diante de mim. Mas Deus está aí na tua frente.
Ele está diante de você. Ele está aqui para ouvir a tua oração. Ele está aqui para ouvir o teu clamor. Você não ora a homens, você não fala a homens, você não clama, né, a uma estátua, mas você clama a um Deus vivo e presente, a um Deus que está aí na tua presença, um Deus que ouve a tua oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da tua presença nessa noite, a um Deus que é vivo, um Deus que reina pelos séculos dos séculos, a um Deus de geração em geração, um Deus que não muda, um Deus que não há sombra de variação ou mudança, a um Deus, Senhor, que quando fala, céus e terra estremecem, a um Deus, meu Pai, que as nações são como gotas que caem de um balde para Ti, oh meu Pai, é um Deus que tem as estrelas na palma das suas mãos, a um Deus que é poderoso, um Deus que governa o universo, a um Deus, meu Pai, que tem o controle de todas as coisas. Meu Deus, quantas barreiras nós colocamos, Pai, que nos impedem de ver o Teu agir na nossa vida. Meu Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do meu irmão nessa noite diante da Tua presença. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoa os seus pecados, perdoa as suas faltas, perdoa, Senhor Deus amado, Senhor, a iniquidade de cada um de nós. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com milagre na nossa vida. Ah, Senhor, quantas orações que fazemos ao Senhor e muitas vezes desistimos de clamar, quantas orações que levantamos ao Senhor que são egoístas, que são simplesmente para satisfazer a nossa vontade. Ah, Deus, quantas orações que fazemos de forma sem sinceridade, meu Pai, e que simplesmente queremos reproduzir a oração de outra pessoa. Mas, Senhor, nessa noite, uma noite que o Senhor está presente e que o Senhor está face a face com meu irmão nessa hora. Alabaxou. Meu Deus, em nome de Jesus, fala com meu irmão, que ele te busque, que ele clame ao Senhor, que ele ouça a tua voz, que ele te agarre, Senhor. Ah, Senhor, ele diga para ti, Senhor, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Ah, na bandarabassou, recalabandarabassou, benaracalabassai. Deus está aqui. Na bandassou, ricabiarashi minarandasi. Rebaranda shekobinai merabashobinara calabandarabassubinai. Ah, meu irmão, Deus está querendo ouvir as palavras que saem da tua boca, as palavras de adoração que saem dos teus lábios. Ah, meu irmão, o que você faria se estivesse diante de uma pessoa importante? Que honras você daria a uma pessoa importante? Ah, o que você faz quando você está diante de um rei, diante de um poderoso, aquele que é Senhor de todas as coisas, está diante de você nessa noite. Ele está ouvindo a tua oração, o teu clamor. As palavras que saem dos teus lábios estão chegando como aroma, incenso suave às narinas de Deus. Deus ouve a tua oração hoje, meu irmão. Aleluia.